Olá, tudo bem com vocês? Eu vou falar hoje sobre um tema que talvez você não saiba, mas você pode ter uma vida abundante. E é isso que vamos falar hoje, tá? Então, eu vou falar aqui, vou começar lendo um versículo que está em João 10:10. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Nossa, essas palavras são de Cristo para nós, falando que a gente pode ter uma vida de abundante. Você quer ter uma vida abundante? Se você quer ter uma vida abundante, então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai descobrir o que você precisa fazer para ter uma vida abundante e o que é realmente ter uma vida abundante. Bom, eu quero falar para vocês uma historinha, né? É uma história de um pescador, né? Tinha um casal na beira de um lago e um senhor num barco pescando, né? E esse senhor e o casal observando. Esse senhor estava pescando dentro do barco e ele jogava a isca e aí vinha o peixe. Aí vinha aquele peixe, coisa mais linda. O senhor olhava o peixe e falava assim: não quero. E jogava. Aí pescava outro, maior ainda, olhava, jogava. Media, tal. Aí ele pescou um menorzinho assim, olhou, mediu, falou: é esse, colocou dentro. Aí foi, jogou de novo, e foi assim por horas, né? Medindo os tamanhos do peixe. Até que o casal ficou assim: gente, o que tá acontecendo com aquele senhor lá? Por que ele tá, né, tanto, ele tá assim, medindo tanto, né, o peixe? Por que será, né? Foram até o senhor perguntar o que estava acontecendo. Então, chegaram no senhor e falaram assim: nós estávamos observando e aí vimos que o senhor jogava os peixes maiores, ficava só com os menores. Por que isso? Ah, meu filho, sabe o que é? Lá em casa, a frigideira é pequena. A frigideira é bem pequena. Então, esses peixes grandes não cabem na frigideira. Bom, se você é como esse cara que tá pegando só os peixes pequenos porque não tem uma frigideira para colocar, eu te convido. Que tal comprar uma nova frigideira? Que tal comprar uma frigideira maior? Vamos falar de abundância? Bom, antes de falar de abundância, eu quero falar para vocês o que significa abundância. Muitas pessoas têm abundância como fartura, excesso de dinheiro, mas é muito mais além disso. A palavra abundância, quando você traduz, se eu não me engano, ela vem do latim, do grego, eu posso confirmar isso, mas o significado dela real é que vem de dentro para fora, ela transborda, é um transbordo de dentro para fora, é aquilo que inunda, né? Então, a abundância é muito mais além, é ter uma vida plena, é ter uma vida alegre, uma vida feliz, é ter saúde, é ter amigos, é ter família, é ter um Deus grande que tá ali por você. Vida abundante é o que tá aqui dentro, é como você se sente em relação às suas coisas. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu ou já se pegou se sentindo incapaz de se sentir satisfeito com tudo que você tem? Vou falar de novo. Você já se pegou insatisfeito ou incapaz de se sentir satisfeito com aquilo que você já tem? Como assim? Vou te explicar dando um exemplo meu, tá?
Desde criança, o meu maior sonho era casar, ter uma família, ter a minha própria casa. Tinha família? Tinha. Eu ainda tenho os meus pais, tenho os meus irmãos. Tínhamos uma casa? Tinha. Mas eu queria construir a minha família. Eu queria ter o meu marido, eu queria ter os meus filhos, a minha própria casa. E eu sempre pensei nisso, a vida inteira eu sonhei com isso. E certo dia, já devia ter mais de 10 anos de casada, já tinha filho, né? Já tinha Manu, já tínhamos a casa que nós morávamos, uma casa muito boa, um apartamento muito bom, gostoso. E o apartamento estava exatamente como eu queria, o apartamento dos sonhos. E eu não estava me sentindo satisfeita, eu estava me sentindo incapaz, gente, de me sentir satisfeita com aquilo. E aí, eu não conseguia entender. Eu falava assim, gente, eu tenho tudo que eu sempre sonhei. E eu não me sinto capaz de ter isso. O que é isso? E aí eu fui buscar. Aí eu fui procurar por que eu não estava me sentindo abundante, se eu já tinha o que eu queria. E por que eu não ia além? Por que estava ali? Por que estava travando? E aí, o que aconteceu? No decorrer disso tudo, eu descobri que existe uma coisa que tem em mim e provavelmente tem em você também, que se chama crença limitante. O que é essa tal crença limitante? Essa tal crença limitante, eu vou explicar para vocês entenderem, mas ela é a que tem causado grandes coisas na sua vida. Sabe aquele medo que você tem e você não vai? Você tá pronto, você sabe que você pode, você sabe que você é capaz, mas você não vai. Você não segue em frente, porque algo tá te segurando. Assim como eu olhava para minha casa e falava, gente, a minha casa é linda, a minha casa é tudo que eu sonhei, meu marido, minha filha. Por que eu não sinto aqui dentro essa gratidão? Porque eu não sinto isso transbordar em mim, a bondade dentro de mim. Por quê? E aí eu descobri que tinha tal dessa crença. E para vocês entenderem, eu vou começar do começo. Então, crença no decorrer, é o que colocamos em nós no decorrer da nossa história. É o que recebemos de estímulo ou de experiências, de pessoas ou de situações. E nós recebemos isso de diversos lugares, né? Somos expostos, somos moldados por isso desde que nascemos. Um bebê já nasce e ele é estimulado a chorar. Já toma aquele tapinha para chorar. Ele já nasce num hospital com uma característica ou ele nasce num hospital com outra característica. Ele tem um tipo de roupa ou ele tem um outro tipo de roupa? A mamãe amamenta ou a mamãe dá leite? A mamãe deixa com a babá, a mamãe deixa com a creche, a mamãe toma conta. A mamãe grita, a mamãe dá amor. Tudo isso são estímulos. Na própria gestação, a criança já está recebendo estímulos. E um fato disso é muito curioso, eu adoro contar essa parte, né? Que quando eu tive a Manu de parto cesárea. E aí a minha mãe participou do parto, né? E eu tive a Manu no hospital que minha mãe trabalhava, né, na época. E aí minha mãe tava do lado, tiraram a Manu, bateram na Manu, a Manu fez pé. Aí eu falei assim, nossa, que silêncio lá, né? As médicas batendo mó papo na minha barriga. Aí eu falei assim, que silêncio. Ô mãe, vai lá ver o que aconteceu com a Manu e tal. Aí vieram com a Manu tava dormindo. Colocaram a Manu dormindo aqui do meu lado. E ela não abriu os olhos pra nada. E aí eu peguei e falei assim, Manu, é a mamãe. Quando eu falei, Manu, é a mamãe, ela fez assim com os olhos. Aí eu fiz assim,
filha! E ela fechou de novo e dormiu de volta. Então, assim, nós reconhecemos, nós... Toma cuidado, se você está grávida, toma cuidado com o estímulo que você dá para a criança. Toma cuidado, porque assim, lá dentro ela já vai saber se ela é amada ou se não é. A rejeição que as crianças sentem vem lá da barriga, vem do útero. Às vezes, o pensar de uma mãe, o sentimento de uma mãe que ela nem sabe, o medo de perder, o medo, né, que a gente tem, que é natural, né, assim, é comum, né, acontecer isso pode influenciar, né, isso cria estímulos e vai criando situações e vai moldando uma pessoa. Tudo isso molda uma pessoa e todos esses moldes juntos formam as crenças, certo? E o que mais? O convívio com nossos pais, com os amigos, com os ambientes onde nós crescemos, né? Então, por exemplo, eu cresci na igreja, desde pequena. Então, isso influencia muito como eu falo, como eu ajo, né? Então, assim, tem muitas coisas que para mim é muito mais fácil, mas por outras coisas, tem muitas outras coisas também que teve uma trava na minha vida. Então, o que acontece? A gente toma essa influência de uma forma, então pode ser boa ou ruim, né? Então, a crença, de certa forma, nos influencia a ter coragem ou determinação, ou então podemos desenvolver essa crença de que nós não somos bons, de que nós não podemos, ela nos limita. Então, nós podemos sim desenvolver uma crença que somos corajosos. Se você fala para o seu filho que ele é capaz de fazer tudo o que ele desejar, tudo o que ele sonhar, como o Walt Disney fala, como o Walt Disney falava, né? Que é, se você pode sonhar, você pode realizar. Outra frase que eu escuto muito, muito, muito também é a seguinte: se alguém fez, você também pode fazer. Então, o medo de errar, o medo de fracassar, tá tudo ligado a alguma crença, alguma coisa que colocou para vocês. E uma coisa que é muito importante falar disso, né, é que assim, a crença limita você de vários aspectos na sua vida. Então, quantas vezes a gente já ouviu pais gritarem com a criança, e não é por mal, gente, eu não tô julgando pai nenhum aqui, não julgo atitude, porque assim, eu sou mãe e às vezes a gente tá lá e de repente explodiu, mas assim, é só para vocês entenderem que assim, o fato de você falar para uma criança assim, você é burro, você não tá vendo aí? Um simples fato, que parece simples, falar assim, você não tá vendo, seu burro? Tá ali o controle. Quando você fala isso, você está colocando essa criança uma limitação. Porque no inconsciente dela, ela não vai filtrar que aquilo ali foi uma explosão sua. Vai ser, eu sou burro, o meu pai me acha burro. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Então, vamos lá. Mas afinal, o que é crença? Crença é uma interpretação ou um pensamento de convicção que você aceita como verdade absoluta sobre algo que você, mesmo que não seja. Então, a crença é um pensamento, é um sentimento, ou é o que nós vimos. Então, são 3 formas de a gente adquirir uma crença. Você sentiu, ou você pensou, ou você viu. E como essa crença vem parar dentro de nós? Existem 2 formas da gente desenvolver uma crença. A primeira forma é impacto emocional. O que seria impacto emocional? É quando acontece alguma coisa que você não lembra. Então, vamos lá. Lembra da situação que eu falei que eu me senti incapaz
de me sentir satisfeita, de me sentir abundante na minha casa, quando eu fui atrás para descobrir o que era, tinha uma crença ali. E essa crença que me limitava aconteceu quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Meus pais nem sonham disso. Eles nem sabem. Se um dia eles verem esse vídeo, talvez eles vão saber. Mas eles não sonham. Eu tinha só 5 ou 6 anos de idade. E estávamos passando por um processo de mudar de casa e tudo. E eu senti aquela mudança. E aí, como criança, houve uma briga aqui, uma discussão ali. E nessa discussão ali, eu, dentro de mim, falei assim, quando eu crescer, eu vou dar uma casa para os meus pais. Eles vão ter uma casa, porque eu vou comprar quando eu crescer. Só que acontece que uma criança de 5 anos não tem ideia do que é uma vida. Não tem ideia do que ela pode tomar. E assim, meus pais têm culpa de eu ter sentido isso? Não. Os meus pais são responsáveis por isso? De jeito nenhum. Eu sou responsável por ter pensado isso? Não. Mas eu descobri que era isso. E aí eu fui lá e ressignifiquei, eu tratei. Porque existem formas de tratar. Isso é uma coisa boa de você saber. Que existem formas de tratar as crenças. A gente não precisa vir. A gente não precisa entregar as coisas para o ladrão. A gente não precisa entregar a nossa vida para o ladrão. Sabe por quê? Porque Deus veio, Cristo veio para termos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz. Então, vamos lá, voltando para a crença, para você descobrir quais são a crença, como descobrir as crenças e como ressignificar essas crenças. Então, assim, primeira forma é impacto emocional. Aquilo causou um impacto em mim que ficou. Uma outra coisa que pode causar um impacto, um acidente, né? Um acidente, um grito com a criança causa um impacto emocional. Uma briga dentro de casa causa um impacto emocional. Vanessa, mas eu não queria brigar, eu não queria que as crianças vissem. Não tem problema, eu não estou culpando você. Eu estou dizendo que é o que acontece. Como resolver, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas não é culpa, eu não estou culpando ninguém. Eu estou falando para você que você precisa entender. Você precisa saber que a primeira forma de se colocar uma crença em alguém é forte impacto emocional. A segunda crença é repetida vezes. Repetidas vezes. Então, como você faz ali, todo dia, todo dia. Você é burro, você não estuda, você não sabe nada, você não sabe nada. Fala isso para uma criança desde pequenininha. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar mais velho, ela vai aceitar qualquer coisa na vida dela. Por quê? Porque ela é burra. Ela não é capaz de ter um cargo alto porque ela é burra. Ela não é capaz de ser alguém porque ela é burra. Porque foi isso que ela escutou a vida inteira. A vida inteira ela fez isso. A vida inteira ela escutou alguém falando que ela era burra. Ou que ela não era capaz. Ou então que ela não merecia. Que ela não merecia estar ali. Que ela não merecia fazer aquilo. Então, repetida vezes. Então, são duas formas de termos crenças. Forte impacto emocional e várias vezes, repetida vezes. Crença é real? Não. Não é real. Que bom que não é real, né? Crença é um sentimento, ou um pensamento, ou uma visão que você tem, distorcida ou não de alguma coisa. Então, tem crença boa? Tem crença boa, né? Então, lembra que eu falei que quando você é moldado, você pode fortalecer. Então, se você falar para uma criança, não faz, você pode fazer, você é capaz, fica do lado dela e ensina, você vai colocar coragem, você vai colocar determinação nessa criança. Não, vai lá, treina, vai lá, sobe na bicicleta, você não vai cair, eu tô aqui segurando. Quando você faz isso, você coloca uma crença positiva dessa pessoa.
Então, existe formas de você colocar crenças boas dentro de você. Se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são os que geram a crença, então, o que a gente precisa trabalhar? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa visão do futuro. Como a gente faz, então, para tratar a crença, Vanessa? Bom, para tratar a crença, nós fazemos da seguinte forma. Existem algumas formas que podem mudar. Como eu falei, a gente precisa mudar pensamentos, sentimentos e visão. Então, eu posso te dar várias formas para você mudar isso. E algumas dessas formas mais profundas, eu vou te dar lá na jornada Essência Feminina. Então, se você é mulher e está vendo esse vídeo, corre no link da bio, se inscreva, que vai ser dia 13/5, a jornada feminina, e você vai descobrir como você consegue se livrar de todas essas crenças, todas. Mas, enquanto não chega dia 13/5, vamos lá. Primeiro, você precisa identificar uma crença. Vou usar um exemplo. Gente, assim, vocês vão ver muito exemplo pessoal, porque eu sou humana, eu tô aqui, eu tô me expondo, tô ajudando vocês como eu também me ajudo. Então, eu vou trazer um exemplo meu que aconteceu essa semana. Eu estava escrevendo um texto e aí um amigo meu falou assim, não tá certo esse texto. Como assim não tá certo esse texto? Não, você não tá dizendo o que você está querendo dizer. Eu falei, por que eu não estou querendo dizer? Ele falou, posso ser sincera? Eu falei, pode. Ele tem uma crença aí que está te limitando. Aí vai a Vanessa aqui pensar qual é o sentimento, qual é o pensamento que ela está tendo em relação a isso para identificar. Mas vou contar para vocês o que eu fiz. Primeiro, eu identifiquei a crença. O que a crença estava me causando? Que é o primeiro passo que você deve fazer, identificar a sua crença. Então, a minha crença era que eu não conseguia colocar no papel o que eu ia fazer. Eu não achava que eu era, que eu podia prometer aquilo, mesmo sabendo que era aquilo que ia acontecer. Eu não queria prometer no papel aquilo. Então, isso era uma crença. Então, quando você se vê diante de uma situação, se vê numa situação, vamos pegar uma situação bem fácil. A gente estava falando de você não se sentir capaz de sentir feliz ou com aquilo que você tem. Então, pega essa situação. Procura uma coisa que você não se sente feliz, que você não se sente capaz de estar satisfeito com aquilo. Então, pega essa situação. Com essa situação, você começa a observar. Assim, o que está me limitando? Bom, se eu tenho tudo isso, se eu tenho essa casa e não me sinto satisfeita, me sinto capaz de me sentir satisfeita com essa casa, então ela está me limitando a ter coisas maiores, a ter outras coisas na minha vida. Então, segundo passo, primeiro é identificar o que está limitando e identificar que tem uma crença, alguma coisa que você não se sente capaz de sentir. A segunda é identificar o que ela está te limitando, o que você está perdendo com ela, tá? E terceiro, você escrever no papel o que você quer colocar no lugar. Então, eu quero colocar que eu quero ter uma felicidade, que eu quero estar dentro desse carro dirigindo com prazer, ou então no meu caso, que eu tô dentro dessa casa feliz, satisfeita, me sentindo plena, sentindo dentro, sentindo transbordo nessa casa. Então, escreva isso, como você quer sentir. Depois, substitua essa crença diariamente. Diariamente, acorda e visualiza isso, mentaliza isso, pensa nisso, sente isso, sente. Que a gente vai trabalhar os 3 sentimentos para mudar a crença. Existe uma forma, Vanessa, de fazer com impacto emocional? Existe. Aí tem um exercício, que eu vou ser expressão daqueles elastiquinhos.
aquele elastiquinho de dinheiro, sabe? Vocês colocam um elastiquinho no pulso, né? Aqui, dá uma largada nele, coloca ele aqui. E aí vocês começam a pensar o seguinte. Identifica a crença, identifica o pensamento que essa crença traz, o sentimento. E sempre que você tiver esse sentimento, tiver esse pensamento, você pega o elastiquinho, estica, e aí você pensa na crença que você teve, solta, e ele vai bater. Tá? E assim, bate na parte de baixo, porque na parte de baixo, porque nessa parte aqui pode ter veinha. E aí você faz isso. E aí aquilo vai doer. Lembra? Isso vai ser um impacto emocional. E aí toda vez que doer, você vai lembrar que não é aquilo. Que aquilo é só um sentimento e que o sentimento é verdadeiro, o verdadeiro é, e você vai mudar. E aí você vai repetir qual vai ser o sentimento verdadeiro. Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que você consiga ter uma vida abundante, porque Cristo veio para isso, Ele veio para nos dar essa vida. Ela está aqui, ela é sua. Pega, se aproprie dela. Tome conta, tome posse dela, receba ela. Porque Cristo não veio à toa aqui. Muito obrigada, até o próximo vídeo. E se inscreva na Jornada Essência Feminina. Um beijo.